Essa é a belíssima Dubai. Só pelas imagens a gente imagina como ela é quente. Se procurarmos pesquisar, ouvirmos pessoas que já foram para lá, diz que a cidade é linda, maravilhosa, parece estar à frente do resto do mundo. Porém, ela é muito quente, chega a ser desagradável estar ali. Embora chova na região, a temperatura é tão alta, atingindo às vezes 50 graus, que essa chuva não consegue tocar no solo. Ela evapora muito antes disso acontecer. Então, é uma região extremamente seca. Porém, meus irmãos, o homem tem tentado ocupar o lugar de Deus. E mesmo essa maravilha de cidade, construída em tempo recorde e arquitetada nos mínimos detalhes, como você pode ver nas imagens do Google Terra, os seus manda-chuvas resolveram desafiar o Criador e mudar o seu próprio tempo, fazendo com que chova. A mídia jamais vai fazer essa associação e inclusive estão culpando você e eu por essa mudança radical. Como você pode conferir nas imagens, tá aí, ó. Inclusive eu vou colocar a grande mídia falando um pouco desse cenário rapidamente. As chuvas torrenciais incomuns em Dubai provocaram inundações nas modernas rodovias e caos no aeroporto da cidade. Até o aeroporto internacional ficou alagado. Então é a mídia, né? Para algumas pessoas são os donos da verdade. Como você vê nas imagens, realmente alagou tudo. As estradas cuidadosamente arquitetadas, as ruas, não suportaram o céu desabando em cima deles. E para entender isso, essa associação, a mídia nunca vai fazer. É preciso conhecer o passado para entender o futuro. Não é de hoje que a gente denuncia o que está acontecendo. Olha só aqui, ó. Essa matéria foi postada pelo próprio G1, que para muitos são os donos da verdade, né? É a mídia que tem credibilidade. Quando a gente fala é conspiração, quando eles falam é notícia. Então tá aqui, matéria de 22/7/2021, que nós falamos aqui no canal. Dubai usa drones para provocar chuva em meio à onda de calor com temperaturas perto dos 50 graus. Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos publicou vídeos da chuva nesta semana. Drones não tripulados foram idealizados pela Universidade de Beth Hennig, ambas localizadas na Inglaterra. Então isso aconteceu em 2021. Eles diziam que as temperaturas estavam variando nessa época entre 45 e às vezes até 50 graus, o que torna quase inabitável mesmo ali, insuportável ficar nessa cidade, né? Apesar de todo o luxo, toda a grana que investiram ali. Que para mim, inclusive, meus irmãos, foi uma demonstração da arrogância humana. Não precisava fazer uma cidade ali, mas os caras insistiram em fazer para mostrar que o dinheiro pode mudar tudo, né? E aí acontece isso aí. A mídia tradicional, a mídia convencional, a mídia dona da verdade, né, começa a falar um pouco, bem de longe, né, do que está acontecendo, bem de longe mesmo. Inclusive, isso aqui foi a dica do nosso irmão Gledson Santos Barros, que também manda uma dica do G1. Um abraço forte para o nosso irmão Gledson, né. Na dica dele a gente vê aqui, ó, alagamentos em Dubai, semeaduras de nuvens pode ser causa da pior chuva na história da cidade, diz a agência. Em menos de 48 horas, a cidade teve 142 milímetros de chuva. O volume esperado para um ano inteiro era de 94,7 milímetros. Então veja, choveu mais em 2 dias do que era esperado para o ano inteiro. 94 era para o ano inteiro, milímetros. Choveu 142 em 2 dias. Não tem quem aguente, né? Não tem bumbum que aguente uma coisa dessa, por mais moderna e bem construída que ela seja, né? Eles dizem que esse foi o maior registrado em pelo menos 75 anos. Se você procurar outras matérias da mídia, você vai ver eles dizendo que foi o maior em 2 anos, outros dizendo que nunca houve uma chuva como essa, e eu tenho certeza que essa é a mais perto da verdade. Não é dos últimos 75 anos, é a mais alta da história. O Criador, meus irmãos, ele não faz esse tipo de coisa, embora ele possa fazer até muito mais do que isso. Pode causar até um dilúvio, mas o Criador, ele é muito fiel às suas próprias leis e regras. Então ele não faz, embora possa fazer, não é? Que serve até de exemplo para nós, né? Não é porque você pode fazer que você deve fazer, né? Tem várias coisas na nossa vida que a gente vê, ó, se eu for eu consigo, se eu for eu faço, mas não deve ser feito e a sua consciência muitas vezes te guia. Dubai é um exemplo puro da arrogância humana, quando o homem tenta ser maior do que Deus. Nunca na história isso deu certo. Todos que tentaram se deram muito mal. Porque existem regras, meus irmãos. Infelizmente, esses homens controlam o dinheiro. E controlando o dinheiro, você controla a informação. Controlando a informação, você não deixa com que pessoas comuns percebam a verdade. E elas, sem perceber a verdade,
não podem nem sequer reclamar. Elas continuam levando as suas vidinhas sem perceber que muitas das mazelas que são causadas na sua própria vida vêm desse tipo de atitude, desse tipo de decisão. É por isso que a informação ela é tão combatida nos dias de hoje. Porque o povão, o cidadão trabalhador, aquele cara que está preso dentro da Matrix, como eu e você também estamos. Não é porque a gente conhece, né, e entende que a gente está fora. A gente tenta evitar ao máximo, né, os seus efeitos, mas não tem como você sair dela, porque é um grande sistema. Você nasce já devendo 60 mil, né? Por exemplo, você nasce aqui no Brasil, aí você cresce um pouquinho, se entende por gente, tá, eu entendi, quero sair do país. Não pode, você tem que tirar passaporte, né? Se você quiser ir para um país onde a condição seja melhor, um país de primeiro mundo, você vai ter que tirar o passaporte. Aí vai enfrentar outro problema para aprender o idioma. Para piorar a situação, tem países que faz de tudo para você não conseguir ir, e assim vai. Então você começa a perceber, né, o que é dito em Matrix. Você é um escravo, Neo, né? Literalmente é isso. A gente não percebe. Quando você vai fazer uma obra, dependendo da cidade que você mora, onde a fiscalização é um pouco mais dura, o que é que acontece logo quando você mexe, né? Se você ousar mexer no calçamento, isso aí pode ser em qualquer cidade, né? Se mexer no calçamento, se atrapalhar de alguma forma alguém que está passando, eles vêm e multam você, não é verdade? Isso acontece. Todo mundo que já fez obra já sabe como é que funciona. Só que esses homens, meus irmãos, eles podem mexer no planeta inteiro, e eu não posso usar a palavra, senão a gente vai ganhar um carimbo da Wikipédia. Inclusive esses temas, eles tendem a ter menos audiência, porque o algoritmo vem e te bloqueia, né? Porque você está contradizendo o que é consenso entre eles. Mas consenso é formado pelos chamados chapa branca, que são pessoas que trabalham para grandes indústrias. E essas grandes indústrias não vai pagar um salário a ninguém que vá contra as suas informações e as suas opiniões formadas. Na verdade, esses homens são pagos para confirmar o que eles já pensam com um jargão de ciência. Porque tudo pode ser comprovado hoje em dia, dependendo da grana que você tenha. A verdade é essa. Ainda mais quando se trata de grandes instituições e grandes laboratórios. Então o G1, eu não sei aqui, eu vou ler junto com vocês a matéria, mas eu vi outras mídias antes dessa, né? Eu vi essa agora, por causa da dica do nosso irmão. Por causa dele eu vi essa matéria, mas antes o que eu tinha visto, estava culpando eu e você, né? Nós somos responsáveis por estar destruindo o mundo. Eles estavam falando isso. A chuva recorde que inundou Dubai, nos Emirados Árabes e outros países da região foi provocada pelo desequilíbrio climático. Aqui, né, pelo que eu estou vendo, o G1, deixa eu ver essa parte aqui mais interessante, vamos ver aqui, ó. Eles estão falando o seguinte: em pleno deserto, a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, parou na última terça, dia 16, devido a um problema incomum. A chuva foi a tempestade mais intensa por lá em pelo menos 75 anos. Em menos de 48 horas, a cidade registrou 142 milímetros de chuva, volume muito maior do que o esperado para um ano inteiro, como eu já falei em cima. Nesta quarta-feira, dia 17, ainda era possível ver dezenas de carros abandonados em largas avenidas de Dubai, ainda cobertos quase por completo pelas águas. Segundo a agência de notícias estatal WAM, Dubai viveu um evento, né, do tempo histórico, a palavra é outra, não quero usar ela, que ultrapassou qualquer registro documentado desde o início da série histórica em 1949. As chuvas também atingiram países vizinhos como o Bahrein, Omã, Catar e Arábia Saudita. No entanto, os Emirados Árabes Unidos foram os mais afetados. Fator humano: a causa do fenômeno ainda são desconhecidas, mas de acordo com a agência de notícias Associated Press, uma das razões pode ser uma semeadura de nuvens mal calculada. A semeadura, ou cloud seeding em inglês, é uma intervenção humana que consiste em bombardear nuvens com produtos químicos específicos, como iodeto de prata ou gelo seco. O governo dos Emirados realiza voos para esse propósito regularmente. O objetivo é provocar chuvas para aumentar a oferta de água na região doméstica. Agora vamos lá, família, é aqui que mais interessa a gente, né? Isso aqui é o que mais interessa. O manda-chuva de lá já negaram, né, que eles tinham feito algum voo naquele dia. Mas isso aqui, meu irmão, quando você mexe no clima, é tudo a longo prazo. A natureza é assim. Você vai abusando dela. Por exemplo, um rio, né? Você começa a jogar seu lixo nele. Ele não vai simplesmente no outro dia jogar de volta na tua casa. Ele vai acumular aquilo. Quando ele pegar uma chuva, ele vai devolver tudo aquilo em dobro para você. O que você jogou e o que você não jogou vai tudo parar na tua casa, vai alagar a tua casa. A natureza, ela dá a resposta assim, ela espera, ela é paciente, mas quando ela vem, meu irmão, ela vem mesmo, né? Jamais a grande mídia, que ela serve a interesses, ela recebe para isso, ela vai te dizer a verdade. Muito pelo contrário, ela está aqui para falar
informando com o objetivo de desinformar. Porque não é de hoje, e muitos têm percebido isso, é por isso que a internet ela tem crescido tanto, né? Porque as pessoas estão percebendo que nunca realmente receberam as notícias, elas recebiam raciocínios prontos. O caso de Elon Musk está se vindo muito, né? Tanto no Brasil como no mundo inteiro, para mostrar isso. A narrativa é construída e é feita de acordo com os interesses próprios deles. Então eles podem te chamar de herói, de salvador, e ao mesmo tempo, tuas ações não forem de acordo com o que eles querem, de fascista, de criminoso e etc, etc, etc. Agora voltando ao exemplo, que a gente não concluiu, né? Você tá fazendo uma obra na sua casa, ali na frente da sua casa. Por acaso você teve que mexer ali no calçamento, alguma coisa. Você é multado, né? O cara interfere aqui no mundo inteiro, porque é isso que acontece. Você fazer uma experiência dessa, você fazer algo dessa magnitude, não é uma coisa simples como eles querem que você acredite. Se você faz chover em uma região, você pode estar causando seca em outra. Não tem testes, né, que neguem isso e que provem que essa teoria estaria errada. Não tem provas disso. Simplesmente os caras fazem o que querem porque tem grana e não tem quem impeça eles. Você não vai ver nenhuma autoridade presa, não vai conseguir nem provar que realmente foi isso. Você vê que a própria mídia ela já pisa no freio para falar, não, ó, mas eles não fizeram, não, eles mesmo disseram, não fizeram nenhum teste naquele dia. Claro, porque isso é a longo prazo. Da mesma forma que existem os rios, né, que você vê aqueles rios ali, principalmente aqui no nosso país, no Amazonas e tudo, também tem rios de ar, correntes de ar que circulam o mundo inteiro. Então você mexe nisso, em uma determinada região, você afeta aquilo ali no mundo inteiro, é uma corrente. É mais fácil a gente entender se alguém de repente chegasse no rio e fizesse ali um desvio nesse rio. É claro que todo mundo ia chiar se isso causasse seca, né, em algum outro lugar, porque o rio desviou-se, foi desviado. Esse tipo de coisa, meus irmãos, se fosse você cidadão comum, é uma coisa bem simples, né, um exemplo bem simples, você já sabe, era cadeia na hora. Mas como esses homens, nem sequer ninguém vai acusá-los. Porque infelizmente o que você vê hoje é que a lei não é para todos, né? A corda só arrebenta em cima das costas do pequeno. Eu não quero nem me alongar nesse caso, porque Dubai, né, já é uma figurinha carimbada aqui. A gente já falou muito, né, desses testes que eles fizeram lá. Acho que fomos um dos primeiros, desde que começou ainda naquela Copa, que o Brasil foi goleado. Desde aquela época que a gente já vem falando isso no canal, né? Desde aquela época. Ó, Dubai isso, Dubai aquilo. Infelizmente, muitos dos vídeos sumiram, porque as palavras que eu usei na época para descrever não podem, né, ser mais descritas. Certas afirmações não podem ser mais feitas. O máximo que dá para fazer hoje em dia é isso aqui que você está vendo. Um trabalho que às vezes acaba não conseguindo despertar os mais jovens, né, aqueles que não tiveram acesso à informação como você teve. Eu tenho certeza que você, meu público, né, você que me assiste, isso entra na tua cabeça com facilidade, mas porque você viu uma série, né, de outras matérias e vídeos e páginas que soma, né, acaba somando. Mas para quem realmente chegou agora fica difícil entender e fica meio vago. E a gente entende isso muito bem.